A Paula Schmidt, que, aliás, eu gosto muito, já entrevistei, para mim é uma das melhores jornalistas que a gente tem no país hoje, se não for a melhor jornalista no país. E a Paula, ela fez uma provocação aqui dizendo o seguinte: o crêpe de la crêpe da sociedade e seus valores, a decadência moral como modelo, o coletivismo como animalização do homem e sua transformação em formiga obediente, e a renúncia a tudo que fortaleça o indivíduo, da família ao orgulho próprio, da dignidade à independência financeira. Então, ela fez essa provocação e eu vou fazer questão de colocar para vocês aqui. Presta atenção. Você é a favor da ação? Não, eu penso. Espera aí. Ela começa, obviamente, número 1 na lista dela, Márcia Tiburi, né? Por exemplo, sou a favor do assalto. Você é a favor da ação? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Eu gosto de bandido, eu gosto de advogar pra bandido. Olha quem tá aqui comigo. Esquece, vai estar estourado. Ai, meu Deus, morri! É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Ah, porque vocês querem destruir a família, sim. Queremos. Que bom que vai ter bandeiraço na praça, porque da direita, quanto mais morrerem de Covid, de tudo, de AIDS, de câncer fulminante, para mim o melhor é. Já que a gente não pode fuzilar, então que vão na praça fazer bandeiraço e, se Deus quiser, morram tudo de Covid. Mas olha, adultos, mulheres, idosos e crianças, não vale um, não se salva um. Uai, seu app de vídeos curtos. Então, essa provocação que a Paula fez, ela é muito importante para a gente fechar a nossa live aqui hoje. Primeiro, eu reconheço que eu fui arrogante quando eu falava do povo brasileiro como se fosse a maioria realmente do povo brasileiro convergente com aquilo, ou com aquelas pautas que estavam sendo reivindicadas ali nas portas dos quartéis. Eu, da Jovem Pan, me lembro que eu vi cartazes, por exemplo, intervenção federal. Fiz questão de explicar à luz da Constituição, e eu fico muito feliz porque eu fui ouvido. Eu vi que aqueles cartazes sumiram, porque eu expliquei que não existia respaldo constitucional para uma intervenção federal. E eu expliquei por quê. Porque o artigo da nossa Constituição, ele só prevê intervenção federal da União em uma unidade da federação, que é o caso que aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu em Roraima, e não o que as pessoas imaginavam que o presidente Bolsonaro poderia fazer para ter a lisura, para ter a demonstração de que o processo eleitoral ocorreu de maneira legítima. Então, não era esse o instrumento constitucional. As pessoas pararam, sumiu, não tinha mais cartaz de intervenção federal. Achei bacana isso. Da mesma forma, nós debatimos no ar, acabou aquele pessoal que botava intervenção militar. Tinha cartaz lá, SOS Forças Armadas salvem a nação, mas fazendo referência muito mais à questão do relatório das Forças Armadas, do pedido de auditoria, que, aliás, o Nicolás Maduro agora tira onda, né, do Brasil, dizendo que o Brasil tem um sistema primário, né, e até o próprio Lula exige que sejam publicadas as atas, né? É interessante que o Maduro fala para ele, mas por que você exige de mim se aí vocês não têm nada disso? Aí a máquina disse, declarou quem venceu, venceu, e você não tem recontagem, não tem possibilidade de nenhum tipo de auditoria. Então, veja que o que o povo estava indignado naquele momento era isso. E, no entanto, essa minha arrogância de chamar de povo, a Paula faz uma provocação muito importante. Nós temos, primeiro, elites, e nós temos, sim, uma quantidade substancial de pessoas que declarou o voto no Lula. Ah, mas esse número pode não ter sido... Tudo bem. Você acha que o Bolsonaro deveria ter vencido? Eu também acho. Mas o fato é que tinha 40 milhões, pelo menos. Ah, não foram 50 milhões que votaram no Lula, não foram 60 milhões. Tudo bem, que sejam 40 milhões. Gente, são 40 milhões
dá 10 vezes mais a população do Uruguai, de pessoas que, sabendo que a quadrilha voltaria ao local do crime, sabendo de tudo aquilo que nós passamos no governo Lula e Dilma, votariam no Lula. Tinham rejeição ao Bolsonaro. Então, é importante a gente entender que nós vivemos em uma sociedade, hoje, como o presidente Temer falou, muito dividida. E eu termino até com uma provocação que eu fiz em cima do tweet aqui da Paula Schmidt. Eu fiz um meu, que eu coloquei o seguinte, ó, conecte a lista feita pela Paula Schmidt com esta thread completa abaixo e reflita. Que thread é essa? Eu vou colocar para vocês saberem. Eu confesso que eu não conheço o Caleb, ele está aqui nas minhas redes sociais, então eu vi essa postagem dele e diz o seguinte: o Brasil é o esgoto do mundo e tem a pior geração que já pisou na face da terra. Ele está chutando balde, está revoltado, mas ele coloca umas coisas interessantes. Ele coloca assim, ó, Deolane Bezerra Santos, ou simplesmente doutora, mãe dos pobres ou maninha, tanto faz, chame do que você quiser. Ele acha que ela é uma escória imunda. É a opinião dele que ele colocou. Mas o que eu estou querendo ressaltar e conectar com o que a Paula colocou, dessas pessoas que dizem que querem ver os outros mortos, ou das pessoas que dizem que apoiam o assalto, que acham uma lógica no assalto, ou dos que odeiam a classe média, que consideram retrógrados, né? Que são conservadores. Todas essas pessoas que ela mostrou, ou aquele rapaz dizendo que ele sim é a favor de que seja exterminada a família tradicional. Todas essas pessoas têm grupos e reverberação na sociedade brasileira. E uma pessoa como essa Deolane, que também está ali acho que é a número 2 da lista que a Paula Schmidt colocou, veja só que coisa interessante. Ela está sendo investigada por envolvimento em organização criminosa, lavagem de dinheiro através das apostas, né, dos bets, envolvimento com uma porção de coisas, mas ela tem uma legião de fãs. Então vejam que a menina que riscou de batom lá a estátua do STF está presa, afastada dos filhos, mas essa Deolane aí foi solta já. Veja o que ele coloca nos vídeos. Eu queria só colocar para vocês prestarem atenção nos vídeos. Olha só esse vídeo. Fãs fazem baile funk na porta do presídio antes de saída da Deolane. Não parou aí, não. Olha só, ele foi colocando vários vídeos. Veja só esse vídeo aqui. Isso aqui. Vocês são fã da doutora Deolane, não é isso? Estamos aqui, porque somos fã dela. Só vou sair daqui amanhã, quando ela sair daí de dentro. Porque eu sei que ela é inocente. Vejam só, as pessoas que foram para lá. Vamos deixar ela passar aqui, gente. Não adianta deixar dessa forma. Vamos deixar ela passar. As conexões dela, seja com crime organizado, seja com lavagem de dinheiro, seja o que for. Presta atenção à reação das pessoas recebendo dinheiro para ir para a manifestação. Mostra tua mão aí. Não, cadê? Peraí. Pra quê? Pra mim não quero não. Bora lá, vem cá, vai pra cá. Peraí. E resumindo, vai comprar o quê com esse terreno? E aí o que acontece? Esse pessoal que recebeu dinheiro, que foi para a manifestação, me faz lembrar, e eu termino a nossa live hoje, das eleições municipais. Olha, gente, se tem uma eleição que deveria ser importante, se a gente sonha um dia em ter um Brasil diferente, a gente precisa investir no princípio da subsidiariedade. O que é isso? É a gente entender que os problemas do país se resolvem da menor esfera para a maior. Ou seja, a sua família, você tem que, primeira coisa, tentar organizar a sua família. Então, se você não tem uma estrutura de uma família com o pai, a mãe, os filhos ali, você já tem graves problemas, mas você tenta resolver os problemas da sua família, depois você tenta resolver os problemas do seu bairro, tenta se organizar para resolver os problemas da sua cidade, depois você pode chegar na sua região, no seu estado, para chegar em Brasília. E no país a gente tem isso completamente invertido. Vocês podem olhar que várias das eleições municipais, principalmente nas capitais, os partidos estão pensando em 2026, eles não estão pensando na cidade. Eu sempre dou o exemplo de Curitiba, para mim, que para mim é emblemático, né? Você tem uma candidata
do cacife, né, do quilate, né, da Cris Grêmio, que representaria tudo aquilo que nós, conservadores da direita, gostaríamos, e, no entanto, você tem o próprio PL, o partido do presidente Bolsonaro, se coliga com o PSD do Kassab, o prefeito que está sendo proposto é do PSD, o vice do PL, e vários partidos se coligaram, todo mundo se juntou, a velha nata da política do Paraná, todo mundo junto, pensando nas coligações, quem serão os 2 candidatos do Senado, quem vai concorrer a deputado federal, mas pensar em Curitiba mesmo, nada. E aí você tem alguém, uma curitibana, que conhece a cidade e que tem valores e que está se prontificando a parar a atividade jornalística para se dedicar pela sua cidade, e você vê a dificuldade que ela está tendo. Mas o pior não é isso. O pior é que quando você vai para o interior, para o Nordeste, para o Centro-Oeste, a gente vai entender por que o nosso ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasquez, ficou preso tantos meses pelo Alexandre de Moraes. Porque houve apreensão de milhões em dinheiro durante a eleição de 2022. Dinheiro esse que foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, as pessoas levando dinheiro em espécie para compra de voto. No Nordeste e até no Sudoeste, eu já presenciei isso na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. As pessoas vendendo o seu voto por R$50. Então, isso vai acontecer. Isso que a gente viu ali no vídeo, que as pessoas recebendo dinheiro ali para se manifestar pela soltura ali da cidadã, da moça, isso nós vamos ver agora na eleição de vereadores, na eleição dos municípios. A compra de voto no Brasil, no Nordeste, ela é quase que institucionalizada. E isso é uma das coisas que nós precisamos, como população, entender, que enquanto a gente não atacar essa questão, que é muito mais cultural e educacional, a gente não pode dizer que o povo brasileiro é um povo que tem a coesão e a capacidade de caminhar em direção ao desenvolvimento.